Bora para as últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Vessone, atualizando as notícias da Safiel no Corinthians, hein? O Compliance aí bateu o martelo, trouxe algumas ponderações para aceitar ou não esse projeto, e o Vessone explicou tudo agora nesse vídeo. Tá muito bom esse corte aqui, espero que vocês gostem. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Timão de Informação. Não sem mais enrolações, bora pro vídeo. O assunto aí das últimas horas, na verdade assim, o Compliance do clube soltou ali 3 ponderações em relação à Safiel, que é aquele modelo que está sendo proposto, etc., de uma sociedade anônima com a ajuda do torcedor. E aí o Compliance apontou 3 ali situações, como se fossem bandeiras vermelhas, para ficar de olho e tal, fez ponderações, não bloqueou nada, não disse que não é para fazer, mas cumpriu o papel dele. Eu tenho 2 comentários. O primeiro, que coisas que eles estão colocando a empresa é nova. Parece óbvio, né? Você está criando um modelo novo, uma empresa nova, me parece óbvio que é nova. Porque o valor que ela tem é um valor pequeno. Qualquer um que abre uma empresa, você abre ali com um valor fixado, pequeno, enfim, para constar na hora de abrir uma empresa. Também isso daí não muda muita coisa. Depois você aumenta esse valor, é aquela coisa para você abrir uma empresa. Então, assim, são ponderações que devem ser feitas. Eu acho que a maneira que você vai vazando isso de dentro para fora mostra que politicamente muita gente não tem interesse numa troca do modelo de gestão. Então, isso é claro, né? Você tenta minar isso, utilizar até uma coisa mais técnica, que é de um compliance, até para politicamente ter algum retorno ali e tudo mais. E o que mais me pega, quando um compliance que é bom e parabéns pelo trabalho dele, tem que ser assim mesmo, é exatamente para isso que ele serve. Só que quando o Compliance apontou que, por exemplo, a Tausa não era uma boa parceira para o clube, que o Corinthians não deveria fechar aquela parceria, o atual sistema falido político do Corinthians pegou o presidente com uma caneta e falou assim, não, eu quero fazer, tá aqui, ó, é meu novo parceiro, e deu tudo que deu. Então, para que você tem o Compliance? Foi a parceira do Paulinho, né? Para trazer, entre aspas, o Paulinho, não sei o quê. No final, a empresa não tinha dinheiro, não tinha condição nenhuma. E o jurídico e o Compliance avisaram. Não tinha sede, não é isso? Não tinha sede, nada. E o Compliance falou, cuidado, pega o dinheiro antes, não aceita receber depois. O Compliance fez várias coisas. Veio lá um presidente com a caneta e falou, tá aqui, sou eu que mando e aceito. Qual foi o presidente? O Duílio, na época. Então, assim, diante de um cenário que você tem um sistema político desse, para que você tem o Compliance? O Compliance ajuda no quê? Sendo que você tem como passar por cima dele. Respeitado, né? Então, se ele não é respeitado, agora vai ser usado como é porque o Compliance está dizendo que a Safiel tem problemas, tal. Então não caia nessa, torcedor, porque quem vai utilizar o Compliance como algo que, eu repito, é o trabalho deles, e parabéns para eles pelas ponderações que eles fizeram. Mas o torcedor não deixa politicamente ser usado isso, porque lá atrás, quando o Compliance também colocou obstáculos para uma empresa, por exemplo, o presidente foi lá e bancou, passou por cima do Compliance. Então, tome cuidado, porque nem tudo que vem do Parque São Jorge vem, e não, repito, não estou falando do Compliance, estou falando da parte política da coisa. Tem muita gente que é contra a Safiel para poder manter o mesmo modelo de sistema político do clube. Esse corte que agora é o seguinte: primeiro eles vão analisar os times aí, o Corinthians, Vasco e São Paulo, que deram aquela arrancada e estacionaram praticamente nos 40 pontos, 42 pontos ali com a Libertadores. E depois eles vão comentar sobre o trabalho dos técnicos, do Dorival, o Diniz e também o Crespo, e comparar os 3. Eu vou procurar separar mais o Corinthians mesmo, pra ficar só o Coringão. E pra finalizar, uma comparação entre o Memphis e o Neymar, quem será que fez mais a diferença esse ano? Tá muito bom esse corte, tá muito legal. Deixa o seu like e bora pro vídeo. Dorival. Falar de São Paulo, de Vasco e de Corinthians. 3 equipes que em algum momento engrenaram vitórias, passaram dos 40 pontos, davam a impressão que ia naquela briga pela Libertadores, mas aí frearam, perderam jogos em sequência. Crespo, Diniz e Dorival. Bom, aí eu já não... Aquela coisa, aquilo que eu falei do caos, que não se aí aplica, já tá nesse não clube. Se aplica lá, mas se aplica aí, tá aí tá instaurado. E aí eles bateram ali 42 pontos, o São Paulo ainda bateu 45, pode ficar com uma 8ª vaga de Libertadores, mas em dado momento eles podiam sonhar com um G6, podiam sonhar com uma vaga direta, mas aí ficaram pelo caminho, né? Chegaram no teto, é isso? Esse é o teto para esses 3 clubes.
Dos 3, me parece que o Vasco é que teve a arrancada mais improvável ali pelo que estava no começo do campeonato, mas o teto deles, é isso mesmo? Todos têm elencos... No São Paulo, o São Paulo é um Frankenstein. Equilibrados? São Paulo é um Frankenstein. O melhor dos elencos no papel é o Corinthians. O Dorival, então, mas não tem um jogador... Com todos os jogadores? Mas não tem mas não tem um jogador para jogar na beirada do campo. Você não acha que o melhor elenco é o Corinthians? Com todos os jogadores? Com todos os jogadores. Eu acho o São Paulo um pouco melhor. Um pouquinho melhor? Se tiver Lucas inteiro, Oscar inteiro, Caleri inteiro, o São Paulo é melhor. É um cenário que a gente não sabe se existe. Se existe, só no papel. O do Corinthians já foi visto, o do São Paulo ainda não. Garro, Memphis, Yuri... Mas ele não tem boa briga, é boa briga. Ele não tem um jogador para atuar na beirada. Entre os outros, Dieguinho, menino, muito jovem, foi bem no lado do campo, foi até uma surpresa na escalação. O Thales Magno, que veio para resolver, entrou como última alternativa no final do jogo, não atuava há um tempão, ele deixou o jogo dele em algum lugar. Então você está falando de um time desequilibrado. Grande. E aí colocar na conta dos treinadores o caos até institucional que esses times vivem. Né? O Corinthians ao que tudo indica, eles vão deixar morrer. Sim, você olha para o conselho, para quem tem voz, para aquele grupinho que são 30 milhões de torcedores, aí tem 300 que acham que são proprietários do clube. No Corinthians ainda os sócios votam, no São Paulo só os conselheiros. Então, o Corinthians, assim, nitidamente, eles estão esperando a morte. Porque um clube que deve bater logo 3 bi de dívida, porque assim, já se fala em pedir emprestado 100 milhões. 100 milhões é uma gota d'água. Não dá nada. O Corinthians hoje é uma gota d'água numa chapa quente. Nada. Faz assim, evapora na hora. Então é um clube que será, assim, não sei qual é o caminho dele. Talvez a destruição. E aí vão ter que ressuscitar como outros, como aconteceu com outros. É gravíssimo a situação dos 3. Nenhuma situação é confortável. Um grande, quando está numa situação dessa, tudo é caótico. Porque é o seguinte, primeiro que eles não têm... A questão financeira, ela é comum a todos eles. Né? Não tem fair play, não tem nada, então estão todos implodindo. E alguns gastando mais... Bom, foi a trajetória do Corinthians ano passado. Entre cair e gastar 500, 600, 700 milhões, e as coisas só pioraram. Então, cara, aí a gente vem e olha só para o campo. Quando fora dele não há a menor condição de suportar um bom trabalho de um treinador. Por isso que eu me referi ao caos, que eles não vivem no caos os 4 primeiros. Mas então, é que o primeiro olhar é sempre para o treinador. E acho que isso faz parte da nossa cultura, inclusive como imprensa, porque acho que, né, talvez nesse momento... É o primeiro que dança. Olhar para Crespo, Diniz e Dorival Júnior. Eu entendo que a gente tem que olhar e vai ter que sempre olhar para o campo e tal, mas talvez uma comparação maior entre eles seja olhar para algo que é menor em importância na relação com o que são os clubes hoje, entendeu? Então, tudo bem a gente falar e comparar os caras que estão lá em cima, cujos clubes são organizados, cujos clubes são estruturados e oferecem aos seus treinadores uma certa condição. E aí falar, bom, desculpa aí, um mais, outro menos, mas todo mundo tá ali com todas as ferramentas para trabalhar em paz e tudo mais. Nesse caso, de fato, o trabalho do técnico talvez não possa nem ser considerado o primordial para o sucesso ou insucesso num campeonato ou numa temporada. Mas certeza. Mas esse é o padrão. Mas esse é o padrão aqui. É sempre o primordial para se considerar o sucesso ou insucesso de um clube, numa visão geral, no Brasil, é a visão de que é o treinador o responsável maior. Depois, ok. Claro que quando a torcida gosta do treinador, e aí acho que nesse caso, quando a torcida gosta do treinador, o olhar para a direção automaticamente aumenta. Sim. Se o treinador é um cara de quem não se gosta, primeiro nele porrada. Mas é injusto, né? A gente tá falando aqui só dos treinadores, a gente não tá falando do ambiente onde eles vivem. No ambiente onde eles vivem, é como se ele não existisse. Todos estivessem assim num mar calmo e a gente analisando o trabalho desses caras nesta calmaria, e não tem calmaria. Até porque o clube grande... Todo mundo acha que vai ser campeão brasileiro. Exato. Então, quem não está disputando o título nesse momento é uma tragédia. Não conseguiu sacar que... Muitos não conseguiram perceber que não tem a menor condição de disputar o título brasileiro. E que o Mirassol eu não vou chamar o Mirassol de acaso,
Mas ele é, assim... Esporádico. É como o Girona na Espanha, que foi mas uma virou campanha, um Leicester. Mas é pra onde todos apontam o dedo e falam, meu time é muito melhor, olha que não tá conseguindo fazer o que o Mirassol faz. Eu acho que o Dorival tem uma desvantagem se comparado ao São Paulo e ao Vasco. Até o momento, o elenco corintiano, e eu tô falando que tem muito a ver com o ambiente, com o que aconteceu, é o que menos compete. Escutou fechadíssimo. É o que menos luta pelos resultados. Já que você é o que mais larga. Já que você falou do elenco corintiano, a gente falar vai o que larga bastante. Daqui a pouco. E no próximo aí bloco, que larga bastante. vamos falar de Memphis e Neymar. 2 estrelas, né? Quem tem o melhor e o pior custo-benefício, hein? Será que a resposta é tão fácil assim quanto parece? Vamos à tela para abrir o assunto Memphis Depay Mr. Calçade. e Neymar Júnior. Vamos lá, Neymar, 23 jogos, média de 70,5 minutos por jogo. É quase a média do Memphis, que tem 45 jogos, tem quase o dobro de jogos do Neymar. Aí o Memphis tem 9 gols, o Neymar tem 6, o Neymar tem 3 assistências e o Memphis tem 10. A gente tá pegando esse ano e aí entra o Campeonato Paulista aí também nessa história, tá? É o ano todo, essa temporada toda de 2025. Só um parênteses, o Júnior dos Anjos disse pra qual time cada um de nós torce no YouTube. E acertou? Errou um deles. Um deles, tá bom. Não, com certeza não foi o meu, né? Não. Enfim, essa é a boa pergunta do GC, Jean Oddi. Neymar e Memphis hoje em dia vale quanto custa? Primeiro eu preciso saber direito quanto eles custam. O Neymar bem mais que o Memphis. Bem mais. Então. Bem mais. Bom, se o Neymar bem mais que o Memphis, acho que... Muitos dígitos. Aí na comparação me parece que é muito simples, né? Ver quem entregou mais até aqui. O Memphis. O Memphis entregou mais. Quer dizer que também é um negócio assim, estupendo. Olha aqui. Não, e ele né? tá se esforçando para baixar essa média de valor versus pontos, né? A conta ali que o Calçade falou em relação ao Mirassol, se a gente for fazer por jogador, quantos pontos por reais cada jogador custou, evidentemente o Memphis está baixando também esse valor, né? Quer dizer, está aumentando o valor dos pontos, na verdade, a cada rodada que passa, a cada jogo que ele joga ou não joga. Mas ainda assim, acho que não dá para comparar. E aí também não é muito mérito, né? Porque hoje, ser comparado com o Neymar, não é que você precise fazer muita coisa para dizer que valeu mais o investimento do que o Neymar. É uma pena porque eu acho que assim, são 2 atrações, isso não se discute do futebol brasileiro, são 2 caras cuja capacidade ninguém é maluco de discutir, e aí acho que vale inverter até, né? Óbvio que o Neymar com um potencial muito maior do que o Memphis, mas é um potencial que a gente não vê há mais de 2 anos. Então assim, eu acho que no fim das contas, a pergunta que vale e que a pergunta importante é: valeu a pena? Tanto para um como para outro. E eu tô achando que até mesmo em relação ao Memphis, porque eu acho que se você perguntar se valeu a pena em relação ao Memphis depois do título estadual... Mas é um título estadual, né? É um título estadual, mas a enquete ia dar 98% de valeu a pena. Sim. Ainda mais um embalo, é o oba-oba do momento. Grande momento. Hoje a pergunta valeu a pena talvez seja respondida da mesma maneira em relação aos 2 jogadores. É que assim, vamos combinar, né? Olha a situação dos dois, né? Hoje o valeu a pena com relação ao Memphis, você para pensar no campeonato estadual e na arrancada do ano passado que levou o Corinthians à Libertadores. 2 momentos. Foi essencial. Que foi essencial. Ali certo? foi um grande momento dele. É bom lembrar que no começo era uma arrancada para fugir do rebaixamento e virou uma arrancada para a Libertadores, né? Então ali é o momento dele e aí o estadual. Será que não é pouco para o investimento num cara como o Memphis? O que era o Neymar no Santos? Para o Santos beliscar, ninguém falou em título, hein? Era para o Santos beliscar uma Libertadores, uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Pensando, ia depender muito da questão física do Neymar com relação à Copa do Brasil. E o Santos podia ir numa fase, como é mata-mata, time engrenando, o Neymar jogando e tal, quem sabe, você vê aí, o Vasco chegou numa semifinal, o Fluminense está numa semifinal também, né? O próprio Corinthians, com todas as dificuldades, chegou numa semifinal. Dos 4 ali, quem a gente podia imaginar mais firmemente numa semifinal seria o Cruzeiro, né? Depois do trabalho do Leonardo Jardim. Mas tudo isso ruiu e hoje o Neymar é um fio de esperança para o Santos não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não é muito pouco. A situação do Memphis ano passado.
Eu vejo que, sim, para mim, cada um ao seu modo entrega menos do que deveria. Bem menos, O vamos Neymar colocar. ficou mais tempo contundido Sim. do que o Memphis, né? Então tem isso também. Mas a gente já falou aqui até ontem no Linhas, a questão é o quanto o Neymar realmente deseja melhorar e o quanto ele acha que já está bom. Porque assim, isso que é essa leitura que eu não consigo fazer. A minha tendência é achar que ele acredita que, até pelo que ele falou no intervalo, né? Toca. Se quer fazer gol, põe a bola em mim. Pra fazer gol, bola aqui e tal. Então ele realmente ele é muito superior à maioria, quase todos os jogadores de futebol brasileiro, tecnicamente, sim. Ele está apto a demonstrar essa superioridade? Não está. Mas o Santos se vê nessa situação de ter um grande jogador para salvá-lo do rebaixamento. O Memphis veio no passado e é um custo que o tempo foi passando e quando isso foi sendo desvendado, o custo só aumentou. Né? Só aumentou, um negócio maluco. Agora, o Memphis ajudou o Corinthians a escapar do rebaixamento sem dúvida alguma. Ele, num coletivo que funcionou, o Carrilho engrenou, o Yuri Alberto passou a fazer gol com o Memphis, o Garro, Corinthians, escapou. E quase foi para a Libertadores, poderia ter ido, mas aí que foi aí na veio, pré, né? Aí veio o contraponto. Aí veio isso aí, o outro lado. E aquele Corinthians. No qual o Memphis estava também junto, presente. E da Então, Sul-Americana também. Eu vejo hoje o Memphis numa situação perigosa. Se ele não está bem, se imagina ele continuando, né? A seleção da Holanda ele está bem. Exatamente. Imagina ele nas vésperas, em março, olhando para a Copa do Mundo, ele vai não Calçado, você não tem a confiança que ele impressão vai de que enfiar o isso pé numa dividida. Não, mas desculpa, a Copa do você não Mundo? tem a impressão de que ele já tem um olhar para a Copa do Mundo e para a seleção Porque brasileira desde já? ele já que é o percebeu caso dos dois, né? Ele precisava convencer o Ronald Koeman. Ele precisava. Tanto que ele veio aqui, veio pro Corinthians, veio tal. Olha o Memphis, fizeram lá um tour com ele, mostraram todo o planejamento. E deu certo pra ele convocou. Ele vai lá, faz gols. Pra ele foi bom. Como na última data FIFA, que ele chegou atrasado para o negócio do passaporte, mas ele jogou as 2 partidas e entregou lá o que ele precisava. E ele tem jogado bem na seleção holandesa. Ele conseguiu convencer. É isso. Agora, nesse momento eu vejo que ele largou. Mas o William falou, mas o Neymar também, né, tem um olhar para a Copa do Mundo. Tem, mas seleção. Mas o problema do Neymar é que ele é o que não convenceu o treinador. É que ele acredita que basta ele existir. Conseguir, exatamente, existir jogar ali. E conseguir entrar em campo, pôr uma camisa e entrar em campo. O Neymar acredita nisso e tá muito claro que na cabeça do Ancelotti não é assim como talvez fosse na cabeça dos seus antecessores. Para quem, né, ou talvez bastasse o Neymar chegar ali às vésperas da Copa do Mundo e dizer, eu não tô machucado, eu posso jogar. Tá bom, vem pra Copa. Eu acredito que seria assim com os antecessores do Ancelotti. Tenho certeza. Com o Ancelotti tá na cara que não é assim. E o problema do Neymar é que ele acredita que basta ele existir, como disse o Calçade, para ele ir para a Copa do Mundo. Então, eu acho que assim, o olhar que o Memphis tem para a Copa do Mundo, ainda que ele exista desde já e que talvez ele comece cada vez mais a pensar neste objetivo para o meio de 2026, bem ou mal ele vai levando, ele vai tocando. Como, sei lá, o Messi fez no PSG. Porque o Messi fez isso no PSG. Sim. Nossa. E estava muito claro que ele estava fazendo Usou o clube para se isso. preparar para a Copa. Então, assim, pode até ser que o Memphis esteja fazendo isso, mas se ele está fazendo isso, tá dando certo. Porque ele voltou à seleção holandesa e ele tem jogado bem na seleção holandesa. O Neymar, só na cabeça dele, ele acredita que o Ancelotti vai chamá-lo. E no capítulo caos, para poder posicionar desde no início do nosso debate, aí esses dois estão inseridos num caos que é o fundo do poço e ainda estão buscando até onde vai esse poço, no caso do Santos e no caso do Corinthians também. Porque do jeito que caminham os dois clubes, eles vão chegar num ponto que as portas serão fechadas. Sim. Os dois. Porque você não tira... O Corinthians não vai chegar no patrocinador, não vai- quer dobrar, não vai ele quer nascer dobrar o árvore. patrocínio de tudo. Você me dava 100, dá 200 agora. 200, isso não vai acontecer. Então, é perigoso. E o Memphis já sacou isso, então, ele tá de olho na Holanda. Birner, vamos lá, temos 2 minutinhos de programa. Pragmaticamente, o Memphis salvou o Corinthians do rebaixamento, não sozinho, mas foi importantíssimo ano passado, e ganhou um estadual, que não tem importância nenhuma, mas é um título
uma alegria para o torcedor corintiano no ano com o clube implodido. O Neymar ainda não fez isso. Nem sei se fará. Nem sei se fará. Tem uma coisa que, para mim, joga a favor do Neymar, mas o campo não disse isso ainda, então vou esperar. Por enquanto, o melhor negócio, nenhum deles foi bom, foi a vinda do Memphis, porque ele já fez alguma coisa na prática para o clube, que está na semifinal da Copa do Brasil e pode ser campeão com o Memphis. Sim. Né? A impressão que eu tenho é que o Memphis não se importa com nada. E o Neymar está incomodado. Do jeito dele, ele está incomodado. Eu li a entrevista do Casemiro hoje, no site do Globo Esporte, e me chamou a atenção a maneira como ele respeita, inclusive o staff, a preparação do Neymar, tal. E aí eu tô falando de um cara, o Casemiro falou, não, vimos a carreira de jeito diferente, eu sou a pessoa mais discreta, mais familiar, o Neymar tem o jeito dele, mas ele como profissional de futebol, quando um cara que nem o Casemiro, que é ultra comprometido, guerreiro, líder, respeita esse cara. Mas a gente não vê nada desse comprometimento. Perfeito, eu fiquei me questionando. Nada. Eu fiquei me questionando. Não dá pra frase do Casemiro, amigo dele, perfeito, mas esse valor todo. Mas ele disse uma coisa que você vê, como ele fala assim, Neymar na seleção brasileira, se ele estiver fisicamente bem, se ele estiver tecnicamente bem, é indispensável. Mas não falou que tem que levar de qualquer jeito. Se ele estiver bem. Então, assim, até agora o Memphis foi mais negócio, mas o Memphis vai embora do Corinthians e o Neymar, se sair do Santos no final do ano com o Santos rebaixado, ou mesmo com o Santos sem ser rebaixado, tem algum incômodo nele. E eu não sei se tem valor ou não, mas resumindo, na prática, no campo, o Memphis por enquanto foi o melhor negócio. Não é isso, Fiel, também complementando com o debate aí dos treinadores Dorival, Crespo e Diniz, e comparação do Neymar com o Memphis, né? Os cortezinhos aí pra vocês, porque nessa semana de data FIFA vai ser complicado de notícia do Corinthians e tal, até porque o time só volta a treinar, se não me engano, amanhã. Os caras estão de folga, pra mim nem merecer a folga, esse elenco aí, vagabundo. Mas é isso aí, mano. O Vessone trouxe um pouco de informação ali, que o Compliance rejeitando não, né? Colocando alguns obstáculos pra Safiel. É lógico que eles vão colocar obstáculos e tal. Eles não vão aceitar isso lá, cara. Eles não vão aceitar de jeito nenhum. É muita coisa contra ali. Então é complicado esse negócio passar, cara. Os caras não vão largar o osso. Mas quem sabe, talvez, com uma pressão da torcida, né? Das organizadas. Parece que a Gaviões vai começar a apoiar. E nesse sentido aí a gente possa ser que esses caras lá de dentro cedam um pouco, né? Porque, cara, eu não confio mais em ninguém no Corinthians ali da diretoria, Osmar Stabile, Romeu Tuma Júnior, esses caras. Eu não confio em ninguém, cara. Então o único jeito é SAF mesmo. Só vejo uma saída SAF. Não tem como esses caras tentarem fazer algo para ajudar o Corinthians. Eles estão lá há anos só sugando o clube, só colocando o clube em mais dívidas. E eles querem ser a solução. Na coletiva aí do Romeu Tuma Júnior, eles querendo fazer uma safra de conselheiros associados, né? Pelo amor de Deus, cara. Quem que vai cair nessa lábia desse cara aí? Na moral. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, Fiel. Valeu, é nóis.